E no último domingo, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil divulgou uma nota em repúdio às sanções impostas ao Brasil pelo governo dos Estados Unidos. No documento, que também é assinado pelo Colégio de Presidentes dos Conselhos Seccionais, a entidade manifestou solidariedade aos alvos das punições e argumentou que as questões jurídicas brasileiras sejam resolvidas internamente. Abre aspas. Repudiamos com veemência, especialmente as sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos contra a economia e contra cidadãos brasileiros. Nesse contexto, a Ordem renova seu compromisso de defesa incondicional da soberania nacional e do Estado Democrático de Direito, rechaçando qualquer tentativa de interferência externa na ordem jurídica pátria. Fecha aspas. A OAB também informou que, se houver algo errado no procedimento judicial brasileiro, ela mesma conclamará os poderes a agirem legalmente. Abre aspas. Os poderes e as autoridades legitimamente constituídos no Brasil têm autonomia para decidir sobre assuntos internos. A OAB continuará firme na defesa das prerrogativas da advocacia e do direito de defesa contra qualquer abuso, ilegalidade ou inconstitucionalidade, conclamando todos os poderes, inclusive o STF, a assegurar os princípios constitucionais inerentes ao devido processo legal. Fecho aspas, Silvio Navarro para o... Pois é, enquanto eu trazia a informação aqui no estúdio, Ana, estavam todos olhando para mim, aqui com um olhar um pouco incrédulo diante do que disse a OAB, para dizer o mínimo. Silvio, começa com você, depois a gente gira a roda. Não, vou dizer o mínimo também. É uma das notas mais picaretas que eu já vi, com todo respeito à classe dos advogados, que eu respeito muito aos profissionais do direito, mas é uma picaretagem uma nota como essa. A OAB deveria estar atenta ao que fizeram com advogados, por exemplo, nos julgamentos, na fase de interrogatórios, em relação ao 8 de janeiro. Por exemplo, para citar só um caso, o 8 de janeiro, os advogados não tiveram o direito de fazer a sua sustentação oral em plenário. Por quê? Porque o ministro Alexandre de Moraes não queria ser confrontado, por exemplo. Então, basicamente, para resumir, a OAB faz uma nota que é uma molecagem, parafraseando o que o Augusto acabou de falar em relação a outro assunto. Um absurdo. A OAB deveria defender os advogados e não estar preocupada em puxar o saco de ministros do Supremo Tribunal Federal. Piotr, o Silvio começou a listinha, mas ela é, assim, longa, se a gente for enumerar todas as ilegalidades, inconstitucionalidades dos ministros do Supremo em relação só ao inquérito relacionado aí ao 8 de janeiro, né? O Silvio lembrou das sustentações orais, mas tem várias. Eu convidaria a OAB a fazer uma pesquisa entre os próprios associados, os advogados, e pergunto o que os advogados acham da atuação nacional da OAB. Vai se surpreender com o resultado, ou não deveria, porque o que mais se ouviu recentemente foram críticas de advogados à OAB, pelas razões todas, algumas o Silvio já expôs aqui. Mas se eu olhar para a história, a OAB de anos atrás chamaria a OAB atual de impostora, porque esta não é a OAB que o Brasil conheceu. A OAB, para recuperar em parte, apenas em parte, a credibilidade que um dia teve, hoje deveria entrar com pedido de impeachment de ministro do Supremo, em defesa da legalidade, em defesa da Constituição e dos advogados, que não tiveram acesso sequer aos autos em boa parte dos processos. E a OAB ia lá para conversar com o ministro Alexandre de Moraes, sempre de cabeça baixa. A OAB de hoje seria chamada de impostora pela OAB histórica de tempos atrás. Ela que lide com isso. Agora, vamos lá, Paula, me permita reler. A OAB também afirmou que se houver algo errado no procedimento judicial brasileiro, se houver, ela mesma conclamará os poderes a agirem legalmente. Por que não faz? Ou por que já não fez? Porque, convenhamos, ilegalidade ou ilegalidades graçam hoje na realidade da advocacia brasileira diante do que a gente está vendo de aplicações da lei pelo Supremo Tribunal Federal, que não é a aplicação da lei, convenhamos. Augusto. Sobre a OAB, eu acabei de soltar um post dizendo isso aí, e o silêncio. Isso foi ontem, anteontem. E o silêncio estrepitoso da OAB, hein? Repito,
certas demonstrações de covardia exigem muito mais coragem que atos de bravura em combate que valem aos seus protagonistas condecorações e medalhas. É preciso muita coragem para ser tão covarde, né? Para ser tão obscena, né? A OAB, as direções, digo OAB porque a maioria dos dirigentes da OAB apoia isso, então vale para todos os que eu estou dizendo aqui. Vamos lá. Acabaram com o direito de ampla defesa. Não existe mais. O devido processo legal. Isso aí virou uma expressão que lembram tempos extintos. Os advogados são proibidos, foi proibido aos advogados o acesso aos autos. As coisas correm em segredo de justiça, eles não sabem sequer do que são acusados os seus clientes. Como lembrou o Silva, a sustentação oral com as alegações finais, né, na presença do juiz, isso aí tudo acabou. Os advogados que se mostram especialmente combativos na defesa de seus clientes são multados pelo ministro Alexandre de Moraes. E eles são todos tratados como gente subalterna naquele circo armado pelo Supremo de tempos em tempos. O silêncio já seria um absurdo, porque eu estava me referindo ao silêncio. A manifestação mostra que todos os dirigentes da OAB que não se manifestarem contra esse documento não têm vergonha na cara. Não merecem uma profissão que já foi exercida por homens como, de novo, Sobral Pinto. Outro dia, eu pedi ao Guilherme Fiuza, que é neto do Sobral Pinto, uma carta do avô dele, que se manifestava por cartas. Era um missivista contundente e compulsivo. Aí uma maravilhosa. Na véspera da decretação do Estado Novo, quem redigiu a Constituição, bota aspas nisso, do Estado Novo, foi o jurista mineiro Francisco Campos, que ele conhecia, né? Tinham relações. A carta já tem um começo maravilhoso, é assim: Campos. Não tem nada de estimado Campos, caro Campos, como sempre se faz, né? Campos. E resumindo, e não, sem reproduzir o belíssimo texto que me escapa aqui do Sobral Pinto, ele diz basicamente o seguinte: Campos, Minas já estava suficientemente envergonhada com a presença neste governo de Benedito Valadares, então já deu uns 3 nomes. Não precisava da tua presença para aumentar o constrangimento dos mineiros, e ele não era mineiro. Ele estava ali falando em nome dos mineiros corretamente. Então, eu imagino o Sobral Pinto vivo com uma carta escrita, uma carta endereçada a essa turma, a quem redigiu isso aí sobretudo. Eu tenho certeza que ele começaria com uma expressão que, resumidamente, diria o seguinte, né? Olha aqui, você não vale nada para quem escreveu. E quem concorda, ou subscreve, ou apenas tolera, também não vale nada. Vale tanto quanto a carta, nada. Que aula. A aula de Augusto Nunes, aula. semana está só começando, bom resgate histórico. Bom. Augusto, deixa eu passar rapidamente para a Ana, porque a gente percebe o contraste das posturas da OAB, né, Ana? O silêncio da OAB diante de tantos abusos do Supremo já listados pelos nossos comentaristas, e agora essa manifestação em menos de 24 horas, prestando solidariedade aos ministros do Supremo em relação à suspensão dos vistos para os Estados Unidos. Paula, depois dessa aula do Augusto, eu não tenho vontade de falar mais nada. A única coisa que eu vou acrescentar agora, dando nome, um nome importante, dando nomes, né? O advogado do Daniel Silveira, o doutor Paulo Faria,
que foi multado várias vezes por excesso de recursos, recursos estes protegidos pela Constituição, autorizados pela Constituição e pelo devido processo legal. Ou seja, a OAB hoje, infelizmente, é uma instituição podre. É uma instituição podre que não protege os advogados, não protege a Constituição. Não protege a Constituição. Fica em silêncio, de vez em quando vai lá, pega o microfone numa reunião ou outra, coloca as asinhas para fora durante 5 minutos e depois volta para o bunker e ficam ali, todos eles quietinhos, aplaudindo ou pelo menos assistindo tudo isso que o regime totalitário de Alexandre de Moraes está fazendo com o Brasil. Dr. Paulo Farias, advogado do ex-deputado Daniel Silveira, simplesmente multado, perseguido, e a OAB não